O Jornal da Band segue acompanhando muito de perto o cenário eleitoral com todo o DNA do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Temos ouvido candidatos que passaram pela cidade de Sorocaba, que estão passando e vai ser assim até o dia do pleito, até o dia da eleição. Passando por Sorocaba e, claro, veio até o estúdio do Jornal da Band o deputado federal do Partido Novo, pré-candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit. Candidato, obrigado pela presença, por estar em Sorocaba, aqui no estúdio do Jornal da Band. Vamos falar muito de eleição, vamos falar de ser deputado, vamos falar de candidatura, vamos falar como surgiu toda essa ideia de entrar na política, mas antes de mais nada, boa noite e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite da Band, né? A Band que é pioneira no comando dos debates da televisão. Estive no debate recentemente, primeiro debate para candidatos ao governo do estado de São Paulo. E vir aqui na Band logo em seguida, para mim é uma honra, né? Sorocaba e região, que é muito forte, que representa o estado e que está carecendo de um governador que olha para o comerciante, um governador que olha para as pessoas e não para aquele toma lá da cá dos políticos somente. Como surgiu toda essa ideia? Vamos falar, é deputado federal, vamos falar um pouquinho, representante de que região, ainda que seja um deputado para todo o país, mas no estado de São Paulo, é de que região? Como surgiu essa ideia? Fala um pouco dessa trajetória que hoje chega até o fato de ser um pré-candidato ao governo do estado. Obrigado pela oportunidade. Eu nasci em São Bernardo do Campo, no ABC, né? Minha mãe é de lá, filha de imigrantes italianos. Meu pai nasceu em Oswaldo Cruz. Pega a Castela, ainda vai até o final do Artina, Marília, Tupã, Oswaldo Cruz, né, filho de pequenos sitiantes, né, trabalhadores rurais, e essa é a minha origem. Né, tanto que eu tenho bastante gente, bastante parente ainda, cresci muito no noroeste do estado e tenho uma ligação com um campo muito grande. Fiz administração de empresas na GV, trabalhei em diversos negócios, empreendi, montei empresa, vendi e cheguei no momento que a hora que a gente olha tudo que a gente alcançou, o que Deus abençoou, a dificuldade que tem no Brasil e a desigualdade, onde muitos não têm nada, cara, e pouquíssimas pessoas têm oportunidade, a gente tem que devolver para a sociedade. A minha participação política é algo de retribuição, é algo de propósito. Como um empreendedor que conseguiu chegar lá, eu quero que todas as pessoas cheguem lá. Eu quero que todas as pessoas tenham a oportunidade de abrir seu negócio, educação, saúde, segurança digna. E se a gente continuar governado por esses políticos, não vai mudar nada. Sabe aquela frase? Não adianta esperar resultado diferente, fazendo sempre da mesma forma. Fui ser deputado federal por conta disso. Aprovei o marco legal das startups, dei exemplo como o mandato mais transparente da história. Liderei a bancada paulista, fiz um monte de coisa. Agora quero ser governador por conta disso também. Chega dos mesmos em São Paulo. Tá na hora da gente ter um governador estilo Zema, sabe? Governador que está preocupado com as pessoas e com abrir negócio no estado. Não essa turma aí que está preocupada só em mamar na teta do cidadão e dos pagadores de impostos. Como que surgiu a ideia dentro do próprio partido, a seleção dos nomes? Foi uma seleção de nomes? Foi uma aclamação? Foi uma escolha? Como começaram as discussões que termina com a sua candidatura ao governo de São Paulo? Olha, o partido tem um processo seletivo. Então eu participei desse processo seletivo. O partido, fez entrevista, pegou currículo, entendeu qual era o meu plano para fazer campanha, quais as ideias para São Paulo, puxou a capivara antes de ser aprovado. O Partido Novo é o único que não tem ninguém ficha suja. É o único que não tem condenado. É o único que não usa fundo eleitoral. Que, aliás, é o fim da picada, né? Ficar usando dinheiro para imprimir santinho, fazer política, e as pessoas com fila de 500 mil pessoas para fazer cirurgia no estado de São Paulo. E aí, olhando a situação do estado e os possíveis candidatos, a gente olha e fala, é tudo mais do mesmo, cara. Ou a gente bota um nosso, né, independente do partido, mas um nosso, assim, das pessoas, do cidadão, dos trabalhadores, ou nós vamos ficar na mão dos políticos sempre. É uma outra frase do Platão aí que eu gosto: o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política é continuar a ser governado por aqueles que se interessam. Chega, gente. Rapaz, aí o CHS falta dinheiro, falta estrutura, a Santa Casa, Sorocaba que vai crescendo, vai ter mais problema de violência, não tem equipamento de polícia, porque sempre depende de político. Tá na hora da gente depender de nós mesmos aqui, assumimos as posições. Vendo isso, não nos sentindo representado, vão montar um time para ganhar o governo do estado de São Paulo. Hoje o Novo é o time com a maior chapa, maior número de candidatos e candidatas,
Uma vice, Doris Alves, a minha candidata a vice, craque em segurança pública, 31 anos na segurança pública da cidade de São Paulo, conhece do trecho, soma com a minha experiência em gerar emprego, em desburocratizar e botar renda no bolso das pessoas. Essa é a fórmula que a gente acredita para ganhar o governo. Então, esse foi o raciocínio, o processo para chegar até aqui. E depois do primeiro debate, está claro a diferença que a gente tem para os outros pré-candidatos, a firmeza, os princípios e valores negociáveis e a vontade, né? O novo gás que a gente tem para colocar no comando do Estado de São Paulo. Uma fórmula que não colocou na mesa, vou atrás de alianças partidárias, por exemplo? Olha, conversei com vários, sempre estive aberto às alianças, mas eu não me alio com o bandido. Eu não me alio com esse presidiário. Eu não faço aliança com quem usa fundão. Essas 540 mil pessoas que estão na fila de cirurgia em São Paulo poderiam ser atendidas com 350 milhões de reais. Só o partido do atual governador, o governador do Dória, com as alianças, eles vão usar mais de 1 bilhão. O partido candidato do Bolsonaro vai usar 800 milhões se somar as alianças dele. O PT, mais 1 bilhão se somar as alianças dele. Pelo amor de Deus, gente. Então eu busquei fazer aliança, só que eu não encontrei ninguém ficha limpa. Não encontrei ninguém que topa abrir mão e fazer vaquinha. Topa abrir mão do fundão, fazer vaquinha igual eu estou fazendo, gente. A maior vaquinha do Estado de São Paulo é a minha. Mais de 2 mil doadores. Acessa lá doipoit.com.br, faça sua contribuição, Pix de R$1. É assim que tem que ser. Presta um bom serviço, a população te ajuda. Infelizmente a gente não encontrou ninguém que topava isso. Por isso que a gente não fez alianças com ninguém. Quando vem para uma região como a de Sorocaba, passando por Sorocaba, esteve também na cidade de Votorantim, esteve no Hospital Santo Antônio, circulou pela cidade. Quando vem para cá, enxerga como governador que o estado tem que ser dividido e que cada região tem sua característica? Tem a região metropolitana de Sorocaba, ela é recente, aí com menos de 10 anos como região metropolitana, mas uma cidade importantíssima no contexto do estado. Consegue enxergar que o estado é dividido por regiões com características diferentes? Totalmente. Só que a gente consegue porque a gente roda, né? Meu avô sempre falava dos 3 S, sola de sapato, saliva e suor, a gente roda. Eu gasto a sola de sapato andando em São Paulo. Este governo não conhece, e nenhum outro governador conhece. Pô, o partido que está aí há quase 30 anos e não muda São Paulo. A solução vai ser gente que não conhece o Estado, ou que só alia com o bandido, ou partido lá do PT que defende moleque roubar celular e tá tudo bem, não vai preso. Tem que ir pra cadeia, tem que acabar com esses ladrão. E para conhecer o Estado, precisa viver esse Estado, ter aquele espírito paulista. Qual que é a vocação de cada região? Essa é a saída. Um governador empreendedor, governador que sabe como é que abre e fecha negócio, tem que identificar qual é a economia da cada região. Aqui em Sorocaba, obviamente, tem grandes indústrias eletroeletrônicas, por exemplo. Em Franca, calçados. Tupã é o amendoim. Bauru é o avocado, o maior produtor de avocado do Brasil. Vão para São Carlos, que tem muita tecnologia também. Vão para Ribeirão, equipamento médico, Piracicaba, agronegócio. Se a gente entende a vocação de cada região, a gente, por exemplo, vai criar o que a gente chama dos arranjos produtivos locais. Você reconhece que Sorocaba tem um arranjo produtivo naquela função, por exemplo, indústrias de eletrônicos. Aí você pega as ETECs e as FATECs, os colégios técnicos, e forma a mão de obra técnica, dá curso profissionalizante para o que as empresas estão contratando. Isso ajuda a diminuir o desemprego entre os jovens. E isso ajuda a criar um círculo virtuoso de atrair empresas para o mesmo setor aqui em Sorocaba, por exemplo. Agora, um governo desconectado da realidade, um governo que no meio da pandemia aumenta imposto, cara. Esse governo no meio da pandemia, enquanto o pessoal estava perdendo emprego, perdendo a vida, aumentou imposto sobre comida, aumentou imposto sobre remédio. Como eu te falei que eu vou encontrar o Rez e a turma dos carros usados da construção, aumentou imposto até sobre o carro usado. Quebrou todo mundo. Pelo amor de Deus. Está desconectado da realidade, né? Que mundo vive? Jornal da Band segue com todo esse DNA do Grupo Bandeirantes, acompanhando os candidatos. Temos dado ênfase a candidatos ao Senado, a candidatos ao governo, a candidatos à presidência. Alguns já passaram por esse microfone, até por esse estúdio. Outros tantos ainda vão passar durante todo esse período eleitoral. Estamos recebendo hoje Vinícius Poit, deputado federal do Partido Novo,
pré-candidato ao governo de São Paulo. Deputado federal já conhece a realidade do Brasil, estando, vivendo, morando em Brasília. Como vai ser essa conexão? Se eleito governador do estado de São Paulo, como vai ser essa conexão com Brasília, ainda que não sabemos quem vai estar no comando do Brasil como presidente. Mas como tem pensado isso? Tem pensado ser governador e a conexão que precisa existir com o governo federal? Olha, trabalhando duro para termos deputados federais nossos lá. Hoje a gente tem 3 lá. Eu, o Alexis e a Adriana. Nós vamos eleger no mínimo 5 esse ano. Trabalhando duro para ter o nosso senador lá, Ricardo Melão, que é o nosso candidato. E por que não trabalhando duro e acreditando na candidatura do Felipe Dávila, que é o nosso candidato à presidência. Como o governador Romeu Zema diz, e sempre se portou. Governador, o que o senhor acha da pandemia, do Bolsonaro, do STF, do Dória? Fui eleito para governar Minas Gerais. Ponto. Não importam as outras circunstâncias. Eu quero ser eleito para governar o estado de São Paulo, para defender o estado de São Paulo, para colocar esse estado no rumo do crescimento. E isso só vai acontecer se tiver um governador que queira governar São Paulo e não que use esse estado para um palanque político para qualquer outro. Analise o debate da Band. Eu e mais 4. Cada um dos 4 é o candidato de alguém. Tem o seu padrinho. Está fazendo campanha para algum presidenciável. Eu estou aqui por você. Eu sou o candidato de São Paulo, de 46 milhões de pessoas. E é dessa forma que nós vamos nos relacionar com o Executivo Federal, lutando por São Paulo, lutando por um retorno do nosso dinheiro, que é o Pacto Federativo. Pô, de R$100 que a gente manda para Brasília, volta a R$10 para São Paulo. O que é isso? Lutando pela renegociação da nossa dívida, lutando por investimentos federais em São Paulo. Seja quem estiver lá, nós vamos ter que lidar. Espero que sejam pessoas mais do nosso jeitão, né? Porque mais do que ser um cara de direita, eu sou um cara direito, correto e com princípios e valores fortes. O senhor falou no início da entrevista de sola de sapato, de circular. Vamos transformar essa sola de sapato no pneu dos automóveis. Como tem enxergado, e até Sorocaba, importante tocar nesse assunto, nós temos 2 eixos importantíssimos, seja para escoar tudo aquilo que é produzido ou para as pessoas se virem. Por isso Sorocaba tem tanta questão também imobiliária. Muita gente que trabalha na capital acaba tendo sua casa, o seu empreendimento na cidade de Sorocaba por conta da Castelo Branco, por conta da Raposo Tavares. Como entende essa questão das concessões, como elas são hoje no estado de São Paulo? Olha, o estado de São Paulo está bem de estradas. Melhores estradas do Brasil estão aqui. Agora, as concessões, elas devem ser feitas olhando para as pessoas também. Esse partido que está aí parece que só faz olhando para as empresas. As concessionárias. Os pedágios tem que ter uma lógica para colocar pedágio. Não é sair colocando a torta à direita, vendo como é que vai arrecadar mais. Tem que olhar para aquela dinâmica do pedágio free flow, é um termo em inglês, gente, que é o fluxo livre, que não tem a praça do pedágio. Você bota um tagzinho no carro, igual o Sem Parar, o Connect Car, esses aí, e você passa. E aí, se você anda pouco, você paga pouco pedágio. Se você anda muito, você paga mais. Eles têm sensores ao longo da estrada. Só que, por exemplo, se você mora em Sorocaba, trabalha em Votorantim, um exemplo, gente, você não vai pagar pedágio para ir e voltar, sabe? Se você mora em Rinópolis, trabalha em Parapuã, você não vai pegar pedágio para ir e voltar se tiver um pedágio ali. Ele estabelece um raio, Lucas, um raio que você não paga pedágio se você é morador e trabalha ali. Isso é um exemplo. Agora, mais do que a sola de sapato e os pneus, né, tudo que tiver concessão aqui em São Paulo, nós vamos olhar o contrato tudinho. Está cumprindo o contrato, ótimo. Segurança jurídica tem que ser garantida. Não está cumprindo, amigo, nós vamos ser duro. Chega de maracutaia. Chega de toma lá da cá, que os mesmos políticos fazem sempre. As novas concessões, nós vamos estudar e vai ser uma baita concessão bem feita, pensando no cidadão. Agora, além do sola de sapato e do pneu, precisa do trem. Não adianta o estado de São Paulo ter uma malha ferroviária paulista, está na mão da mesma empresa, não reativa os ramais, precisa reativar, para ir para Panorama, para ir lá para Colômbia, que é perto de Rio Preto, Barretos. Não adianta a gente ter a Norte e Sul, né, que era a responsabilidade desse ministro que está aí no federal, parou em Estrela do Oeste.
Era para ter atravessado o estado de São Paulo com investimentos. Cidades como Dracena, Venceslau ficaram a ver navios, porque acharam que ia desenvolver. Concentrou tudo na malha ferroviária paulista. E não adianta a gente ter trem em São Paulo só para transportar carga. E o trem de passageiro? Vamos tirar do papel para tiver um novo governador, com coragem para enfrentar, sem amarras políticas e com um novo gás. Essa dinâmica que eu vejo no estado de São Paulo. Estradas com concessões, com pedágios mais coerentes com a circulação das pessoas, expandir a malha ferroviária e olhar para o porto. São Paulo não tem só o Porto de Santos, porque tem cara que vem aqui, o Porto de Santos, Porto de Santos, nem de São Paulo porque está sob a administração do governo federal. O Porto Paulista é o Porto de São Sebastião. Nós vamos caminhar e vamos contribuir para a desestatização do Porto de Santos, para fazer a dragagem ali, para poder passar navio maior, né, para o calado do navio mais profundo. Mas o Porto de São Sebastião tem um enorme potencial. É o Porto Paulista, é o porto para conectar ali com o Vale do Paraíba, é o porto para escoamento da produção do estado de São Paulo também. Então, a malha ferroviária, rodoviária e portuária de São Paulo é dessa forma que a gente vê. Sem esquecer dos aeroportos, que a aviação regional ficou muito para trás, né? Agora, recentemente, começou a reativar. Nós vamos caminhar para esses aeroportos e a aviação de pequenas aeronaves e regional está cada vez mais forte. Caminhando para o fim dessa entrevista, estamos recebendo Vinícius Poit, deputado federal do Partido Novo, pré-candidato ao governo de São Paulo. Durante alguns momentos da entrevista, o senhor citou a questão da fila, 500 mil pessoas, fila da saúde, de espera. Como enfrentar essa realidade de tirar essas pessoas? Como tirar essas pessoas da fila? Olha, eu falei isso no debate da Band. Abre mão do fundão que vocês tiram todo mundo da fila assim, ó. Agora, no nosso governo, primeira coisa, número 1, nós vamos ter que gastar mais dinheiro do governo, endividar se precisar, para zerar a fila, colocando as AMEs e hospitais públicos para trabalhar durante o final de semana, por exemplo, e contratando capacidade ociosa de hospitais privados. Zerou a fila. Agora não é só zerar, não pode acontecer novamente a fila. Aí nós vamos ter que organizá-la. Gente, o estado de São Paulo tem uma fila que é a fila do estado, é o sistema CROSS. Tem outra fila que é a fila do ambulatório local da cidade. E tem outra fila que é a fila do político corrupto. Aquele que manda o emendinha e depois pede pro amiguinho dele furar a fila. Chega. O político corrupto nós vamos caçar e vamos prender, responsabilizar. A fila vai ser uma só, digital. A gente tem tecnologia para isso, sabe? Tem a Prodesp, empresa do estado de São Paulo que organiza isso. Para fazer o prontuário eletrônico único paulista, vai ter. Para colocar telemedicina, para ajudar a zerar casos que dá para resolver à distância, vai ter. E aí, zerou a fila, organizou, botou tecnologia para ganhar rapidez, atenção primária também. Minha irmã faz medicina, faz residência médica e medicina da família em Ribeirão Preto, na USP. Atende numa unidade de saúde da família, onde estão os agentes comunitários da saúde, aqueles que dão a porta de acesso para as comunidades, para as favelas. Esse pessoal precisa de mais estrutura, conectividade, tablet, transformação digital, para não ficar na prancheta. E para melhorar a prevenção e promoção da saúde. Prevenir é melhor que remediar. E se a gente der uma atenção primária de mais qualidade, nós vamos evitar que os casos se agravem e se transformem nos hospitais de média e alta complexidade, que são as cirurgias e os exames. É esse o olhar para a saúde. Então, essa é a primeira atitude. Falamos do potencial de Sorocaba e do transporte. A gente só não pode deixar de concluir essa participação, que eu agradeço demais aqui na Band FM, falando da prioridade número 1 do nosso governo do Estado de São Paulo, que é melhorar a segurança pública. Não adianta montar um BAEP aqui em Sorocaba e transferir policiais de um lado para o outro para completar o BAEP. Tem que contratar policial. Faltam 10 mil policiais na Polícia Militar em São Paulo. Tem que enxugar da máquina, diminuir secretarias, cortar gastos de folha desnecessários do governo para remunerar melhor a polícia. Integrar a polícia, centro operacional integrado. Para a Polícia Militar e a Civil compartilhar a base de dados. BO unificado em todo o estado nós vamos colocar. Crimes de menor gradação, o próprio militar já sobe e acabou.
e aí salva tempo dele não ter que ficar esperando na delegacia, ele vai estar na rua, e o policial civil vai cuidar de casos mais graves. Fora a reforma da carreira da Polícia Civil. Não sei se todos os ouvintes aqui da Band FM sabem, a cada dia 2 policiais civis abandonam a carreira de tão desestimulados que estão. O foco não serão os políticos. O foco não serão maracutaia e tomar lá da cá com prefeito e deputado. Muito menos secretário. O foco serão os profissionais da saúde, os profissionais de educação e os profissionais da segurança pública que merecem mais prioridade. Jornal da Band segue com todo esse DNA do Grupo Bandeirantes. O Jornal da Band há mais de 14 anos no ar, de forma ininterrupta, levando até você a informação. Foi isso que nós fizemos aqui hoje, recebendo o pré-candidato ao governo de São Paulo, Vinícius Poit, deputado federal do Partido Novo. Obrigado mais uma vez pela presença no Jornal da Band. Agradeço você, agradeço todos os ouvintes, toda a Band FM região, por estar aqui presente, ter a oportunidade de mostrar que tem uma opção para São Paulo. E aguardem. Próximos debates a gente vai chegar ainda mais quente. Nós vamos crescer na pesquisa depois do debate da Band, que foi o primeiro. Vamos chegar no segundo turno e vamos ganhar o governo do Estado de São Paulo, assim como o Zema fez em Minas Gerais. Obrigado.